Para começar, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito feliz em ver que pessoas das letras e pessoas que não são das letras estão aqui. E como eu não conheço todo mundo e talvez nem todo mundo me conheça, então vou começar me apresentando quem eu sou, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui invadindo o Instagram do DA das Letras. Meu nome é Suaide, eu sou estudante do curso de Letras, Português e Espanhol da Universidade Federal do Rio Grande, que é a FURG. E eu sou professora de português para estrangeiros no Centro de Línguas Estrangeiras e também sou educadora de língua portuguesa do Fênix, que é um contexto de educação popular. Como vocês puderam ver no anúncio, essa aqui é a segunda edição da oficina Seja Menos o Problema do Preconceito Linguístico. A primeira edição foi realizada na Acolhida Cidadã, de forma presencial, lá na FURG, no início de março, que a Acolhida Cidadã é um evento que recebe os novos alunos, né, para os diferentes cursos. Então, a gente fica durante uma semana fazendo oficinas, palestras, rodas de conversa, enfim, para que os novos alunos conheçam os cursos nos quais eles entraram, né? Então, lá, quando eles entraram, eu propus essa oficina. E daí, como que aconteceu lá? A gente tava lá, juntos, no auditório do ILA, saudades. E daí, eu ia colocando alguns tópicos, algumas imagens, alguns prints, ia fazendo algumas perguntas, e as pessoas iam respondendo, interagindo, e assim a gente ia formando uma discussão. Mas aqui vai ter que funcionar de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, aqui eu vou falar sobre alguns assuntos, vocês podem fazer perguntas aqui na aba dos comentários, porque a minha produção, porque tudo isso aqui é muito chique, não tem uma produção por trás disso, a produção vai selecionar algumas perguntas, alguns comentários, e aí no final, então, eu vou responder, porque infelizmente aqui é um pouco difícil a gente se comunicar de uma forma um pouco mais rápida, então assim que a gente pensou que seria melhor. Aí, algumas pessoas aqui estavam dizendo assim, essa aqui é a quinta vez que eu vejo essa oficina, a terceira, enfim. Inclusive, queria agradecer as pessoas que estão aqui pela quinta ou pela terceira, também pela primeira vez. Mas essa oficina, essa segunda edição, ela não tem o mesmo conteúdo da primeira. O assunto em si é o mesmo, preconceito linguístico, mas aqui eu vou falar de algumas coisas diferentes que lá eu não falei. E também porque, embora se a gente pensar que de março pra cá talvez seja pouco tempo, mas aconteceram várias mudanças sociais e também linguísticas nesse meio tempo, e é relevante a gente falar sobre isso. É isso então. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é dar um lembrete. O que a gente faz então com esse problema do preconceito linguístico? Quando eu ministrei essa oficina lá em março, eu falei que uma das tarefas do profissional de letras é erradicar, acabar com o preconceito linguístico. E eu falei isso lá porque o público-alvo daquela oficina eram as pessoas do curso de letras, né? Pessoas que entraram para as letras, e também tinha veteranos lá. Mas aqui eu vou ampliar um pouco essa fala, porque aqui tem pessoas que não são das letras, e que bom que essas pessoas estão aqui, porque significa que se importam com isso, né? Então, eu preciso ampliar essa fala nesse sentido e falar que é uma tarefa de todos nós, falantes da língua, pensar em maneiras de acabar com o preconceito linguístico. Não é uma tarefa fácil, mas a partir do momento que a gente começa a ler sobre o assunto, a assistir vídeos, a conversar também com as pessoas próximas a nós sobre esse assunto, e também a se conscientizar sobre a forma como a gente fala a língua e como os outros falam a língua, a gente vai contribuindo para o começo do fim do preconceito linguístico. Então, eu vou falar agora sobre algumas atitudes em relação à língua que contribuem para o preconceito linguístico. Que a gente não vai ter, mas que os outros têm. Então, vocês já devem ter percebido que o TikTok é uma rede social que ganhou muita repercussão nesses tempos de pandemia, né? Porque muita gente tá em casa, então as pessoas estão fazendo vídeos no TikTok, porque é uma plataforma legal no final das contas, né? Dá pra fazer muitos vídeos criativos lá.
Então, muitas pessoas fazem vídeos falando da cidade, do país, do bairro que elas moram, do estado. Aí você já deve ter visto que as pessoas vão falando e no fundo vai mudando a imagem, né? Então a pessoa fala, sei lá, de culinária, aparece uma foto de uma comida típica, fala de turismo e aparece um ponto turístico da cidade, assim por diante. E essas pessoas, então, elas falam de turismo, de cultura, de culinária e também falam sobre a língua, sobre variações linguísticas. Só que, normalmente, essas coisas que essas pessoas falam sobre a língua estão carregadíssimas de generalizações sobre a língua ou sobre o modo de falar em algum lugar do Brasil. Por exemplo, eu vi um vídeo sobre o Rio Grande do Sul. Aí a pessoa falou de várias coisas e no final a pessoa falou assim: aqui é falado que é mais forte de todo o Brasil. Vocês conseguem ver o quão perigoso é dizer isso? Quando uma pessoa diz isso, ela não está passando apenas uma ideia distorcida do português falado aqui no Rio Grande do Sul, mas também está passando uma ideia distorcida do português falado em todo o resto do Brasil. O que acontece? Inicialmente, não existem bases científicas que comprovam que o português falado num lugar é mais certo que o português falado em outro lugar. No curso de letras, a gente escuta várias vezes que a linguística, que é a ciência que tem como objeto de estudo a língua, não impõe juízo de valor sobre a língua. Então, quem impõe juízo de valor sobre a língua, falando que tal coisa é certa ou errada, melhor, pior, bonita, feia, é o senso comum. Então, esses conceitos são impostos pelo senso comum, não pela linguística. Bem, mas vamos falar um pouquinho do português falado aqui no Rio Grande do Sul. Talvez algumas pessoas, quando elas falam isso, que o português falado no Rio Grande do Sul é o mais certo, talvez elas tomam como exemplo os falantes de algumas cidades que pronunciam algumas palavras como leite, dente e assim por diante. Talvez as pessoas digam assim, esse aqui é o português mais certo, porque as pessoas falam exatamente como se escreve. Aí aqui temos outro problema que nos conduz a uma outra atitude preconceituosa. Para isso é necessário a gente fazer uma distinção entre fala e escrita, porque a escrita ela não é uma representação fiel da fala. Não é porque a gente escreve de um jeito que a gente precisa falar exatamente daquele jeito. Então, a conclusão mais adequada para isso seria que a palavra leite tem apenas uma escrita, que todo mundo escreve igual, L-E-I-T-E, né? Mas existem várias pronúncias diferentes para essa palavra. Então, tem pessoas que falam leite, tem pessoas que falam leite, pessoas que falam leite e assim por diante. E qualquer falante de português, independentemente da forma como as pessoas pronunciam, consegue entender, porque afinal de contas a pronúncia muda, mas ela remete ao mesmo objeto, né? Então, todas essas formas de são inedíveis e que vem por corrigir o outro. Bem, uma outra possível razão pela qual as pessoas falam que o português falado aqui no Rio Grande do Sul é o mais correto é porque aqui o uso do tu é muito frequente. Vocês já devem ter percebido isso, né? Então é bem provável que essas pessoas se apeguem à gramática e digam assim, bem, lá na gramática, na conjugação verbal, aparece eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí o tu aparece lá, aqui no Rio Grande do Sul as pessoas falam o tu, então tu é correto. Mas aí, e daí essas pessoas acabam dizendo por isso, que quem acaba falando você errado porque o você não tá lá na conjugação verbal da gramática. Mas aí temos um ponto interessante. Eu queria mostrar para vocês um trechinho dessa gramática aqui, do Cunha e Sintra, que quem faz letras conhece, né? Em que eles falam sobre o uso do tu e do você falado aqui no Rio Grande do Sul. Aqui na página 292, olha só, diz assim: no português do Brasil, o uso de tu restringe-se ao extremo sul do país e em alguns pontos da região norte ainda não suficientemente delimitados. Em quase todo o território brasileiro, ele foi substituído por você como forma de intimidade. Você também se emprega fora do campo da intimidade como tratamento de igual para igual ou de superior para inferior. Vocês percebem que aqui, em nenhum momento, essa gramática falou que o uso de tu é mais correto e de você é mais errado. Fala onde um é mais frequente e onde outro é mais frequente. Então, se a gente for ver, ali fala que na maior parte do Brasil se utiliza você e aqui no sul, em alguns pontos do norte, se utiliza o tu. Entendeu? Ela não tá abominando o uso de um e falando que um é melhor que o outro. Então, se a gramática dá esse respaldo, digamos assim, quem somos nós para dizer que um tá mais certo
ou mais errado que o outro, né? O que existe aqui é uma relação de frequência. Um é mais frequente, outro é menos frequente. Bem, Ai, me perdi. Aqui. Bem, assim, além das pessoas estarem fazendo vídeos no TikTok falando sobre cultura, língua, esses vídeos que vocês já devem ter visto, talvez vocês já devem ter visto as pessoas falando bastante sobre gírias utilizadas em determinadas regiões. Aí, o que acontece? Vocês devem lembrar que há pouco tempo eram comum posts como: ah, você é paulista? Sim, então fala tal coisa. E a pessoa falava de uma forma diferente. Aí tem um exemplo aqui que diz assim: você é gaúcho? Aham. Então fala: imagina, sem problema. Aí a pessoa falava: capaz. Esse post eu tirei do Instagram chamado Gauchês_oficial. E esses posts eram muito comuns. Então surgiram esses posts sobre vários estados do Brasil e que foram muito compartilhados na internet, porque as pessoas se identificavam com isso, né? Por exemplo, um gaúcho talvez diria: ah, eu não falo imagino sem problema, eu falo capaz. Então, por isso que acontecia essa identificação. Mas aí o que eu observei? Que depois dessa onda de posts sobre essas palavras, no Twitter, principalmente, começou a surgir como que dois grupos de pessoas. Então, um grupo dizia isso, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo fala capaz. Aí existia um outro grupo que dizia: ah, mas eu sou gaúcho, eu nunca falei isso. E as pessoas falavam isso em relação à comida também, cultura, outras coisas, né? Então, tinha esse grupo que falava: todo mundo fala isso, outro grupo que falava: não, eu não falo isso e eu sou desse grupo. O que acontece? Na escola, a gente aprendeu que existem vários tipos de variação linguística, e um deles é a variação regional. Então, vocês devem lembrar que na escola a gente estuda sotaques, palavras usadas em um estado, não usadas em outro, e assim, acontece às vezes da mesma forma. Por exemplo, aqui em Rio Grande é bem comum as pessoas falarem merece. Alguém fala obrigado, o outro fala merece, né? Mas aí não é porque isso acontece aqui em Rio Grande que a gente vai dizer que em todo o Rio Grande do Sul as pessoas falam merece quando alguém diz obrigado. Talvez isso aconteça porque uma pessoa que mora aqui, que nasceu aqui, que fala dessa forma, pense assim: aquilo é tão comum para ela que ela talvez pense: bem, se isso é comum para mim, se eu falo isso, a minha família fala isso, então talvez todo mundo fale assim. Mas aí a gente tem que pensar que às vezes aquilo é só comum para nós, para nossa comunidade, para o nosso estado, para nossa cidade em que a gente está inserido ou que a gente está morando. Então, é uma tarefa bem complexa a gente impor esses limites em relação à língua, né? A gente dizer que até nesse estado se fala assim e no outro estado já se fala diferente. É muito complexo fazer isso, colocar essas fronteiras e dizer onde que as pessoas começam a falar sobre uma coisa, onde que elas param de falar sobre alguma coisa. Por isso que é importante a gente pensar várias vezes antes de compartilhar algum post ou antes de dizer coisas como: no estado X todo mundo fala assim, porque às vezes nem todo mundo fala assim naquele estado, né? Até mesmo em uma mesma cidade, de bairro para bairro, existem diferenças, né? Bem, então, agora a gente vai falar sobre uma outra coisa, sobre uma atitude linguística que se intensificou bastante nesses tempos de pandemia. Vocês devem ter visto que a palavra lockdown tem sido bem recorrente. Algumas pessoas têm usado, outras não têm. E junto a isso voltou uma discussão bem antiga sobre estrangeirismos. E daí eu lembrei de uma página no Facebook sobre língua portuguesa super famosa que posta várias tabelas sobre várias coisas que segundo a visão daquela página, né, que a gente deve dizer ou que não deve dizer e assim por diante. Aí eu peguei uma tabela de lá que tem como título assim: vamos valorizar a língua portuguesa? Aí tem várias palavras nesse post. Eu vou citar apenas duas. Ele diz assim: passatempo em vez de hobby, aparência em vez de look e assim por diante. Aí o que acontece? Que com essa página várias pessoas compartilham isso e daí surgem outras atitudes que eu vou comentar daqui a pouquinho. O
que acontece é que quando a gente opta por usar algumas palavras em vez de outras, isso não define que a gente está valorizando uma língua e um valor no sentido assim de importância, de prestígio. Então, quando a gente opta por usar palavras em inglês ou em outro idioma, misturado, digamos assim, com palavras da nossa língua, a gente não está desvalorizando a nossa língua. E algumas pessoas até são chamadas por alguns escritores de puristas, porque essas pessoas querem que a língua portuguesa não apareçam marcas de português em outros idiomas. Então, a gente tem muita folha que eu tô perdido. Aqui. Então, mas novamente, isso é um ponto de vista defendido pelo senso comum. Por quê? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, essa vontade de manter o purismo linguístico, essa tentativa de defender o purismo linguístico não acontece com todas as palavras. Por exemplo, é muito raro ver alguém questionando o uso da palavra ketchup e alguém dizendo diga isso em vez de ketchup, porque é uma palavra que faz tanto tempo que está no nosso dia a dia, que está dentro do nosso cotidiano, que é tão comum para nós, que a gente já nem se importa mais. Então aí fica uma questão, por que algumas palavras são criticadas, digamos assim, por que com algumas palavras alguns grupos de pessoas dizem para não usar em inglês, usar em português, mas com outras não, né? Então fica um questionamento para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Essa atitude de dizer, não use palavras em inglês para não sujar, para não manter a língua impura, leva a uma outra atitude. Quando as pessoas veem tabelas como essa, use isso em vez daquilo, talvez elas digam coisas como, a pessoa nem sabe português e quer ficar falando inglês, colocando palavra em inglês ali no meio das frases em português. E essas frases também são ditas quando as pessoas têm a oportunidade de aprender um outro idioma. E daí talvez as pessoas digam para elas mesmas ou para outras pessoas, mas como é que eu vou aprender um idioma se eu nem sei falar meu próprio idioma? Se eu nem sei falar português, como é que eu vou aprender inglês ou espanhol ou francês e assim por diante, né? E para quem tá no curso de letras, se alguém falar isso para um profissional de letras, a pessoa já dá uma palestra, né? Porque para nós é um pouco chocante escutar isso, né? Por quê? Um professor chamado Marcos Banha, no livro Preconceito Linguístico, que é como se faz, diz que todo falante de uma língua sabe aquela língua. Porque imagine, se a gente fala uma língua, independente da idade que a gente tenha, sei lá, 15, 20, 30 anos, como que a gente passa 30 anos ou menos, mais, enfim, falando uma língua e então dizer que a gente não sabe aquela língua, né? É claro que a gente sabe aquela língua. O que acontece é que a gente foi acostumado com a ideia de que língua é o mesmo que gramática da língua, que saber língua é a mesma coisa que saber a gramática normativa da língua. Só que são coisas diferentes. A gramática normativa é um livro de regras. E o professor Marcos Banho faz uma comparação muito interessante. Ele fala assim, que a receita de um bolo não é um bolo, o molde de um vestido não é um vestido. Então a gramática não é a língua, a gramática é somente um conjunto de regras sobre a língua, mas ela não é a língua, porque a língua é algo muito complexo que não cabe em livros como gramáticas ou dicionários, ela vai muito além disso. É por isso que é importante a gente fazer essa separação do que é língua e do que é gramática. Aí, outro comportamento relacionado a isso, que surge na internet também, que vocês já devem ter presenciado, ou até mesmo vocês já devem ter sido vítimas disso, ou vocês já devem ter sido quem falou isso, né? Então, que é assim. Quando duas pessoas discutem na internet, duas ou mais, enfim. Aí uma dessas pessoas vai lá e comete um desvio linguístico. Ela ou esquece de colocar uma vírgula, ou coloca vírgula em outro lugar, ou não coloca acento, enfim. Aí o que acontece? Geralmente toda aquela discussão para de existir e surge uma outra discussão. O foco da discussão começa a ser o modo como a pessoa escreveu ou falou. Aí é comum uma pessoa dizer para outra assim, como é que você quer discutir sobre determinado assunto se você não sabe nem escrever, não sabe nem falar, né? Aí, quando uma pessoa diz isso para outra, como é que você quer discutir sobre determinado assunto se você não sabe escrever, não sabe falar? Isso significa dizer o quê? Que apenas pessoas que sabem escrever, segundo as regras da gramática normativa, são as que podem discutir sobre determinados assuntos. E
Aí, então as pessoas acabam dizendo assim, você precisa dominar primeiro a norma padrão para poder discutir sobre isso, porque eu não vou discutir com uma pessoa que não sabe escrever direito. Isso acontece bastante. E essa atitude eleva uma outra atitude e uma visualização da nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa que domina a norma padrão está apta para discutir sobre a língua, a gente precisa parar e pensar primeiro quem no Brasil domina a norma padrão. O professor Carlos Faraco, ele afirma que somente a camada letrada da população é quem domina a norma padrão. Aí a gente precisa parar e pensar, quem é a camada letrada da população brasileira? Então esse professor, nesse mesmo artigo, ele fala que a camada letrada da população são as pessoas que têm ensino médio completo, isso no Brasil. Mas aí vem uma outra coisa pra gente pensar. Quem são as pessoas que têm ensino médio completo? Ou quantos dos brasileiros têm ensino médio completo? Aí fez uma pesquisa bem rápida sobre isso. No G1, é uma matéria de 19 de junho de 2019. E o título dessa matéria diz assim, ó. Mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu educação básica, aponta IBGE. Aí diz assim, ó. Ciclo básico de aprendizagem vai até o ensino médio. 52,6% dos brasileiros nessa faixa etária não concluíram o ensino médio, ou seja, dos brasileiros que têm 25 anos ou mais, 52,6% não concluíram o ensino médio. Aí nessa matéria fala também que a maior parte, 33,1%, não terminou nem o ensino fundamental, ou seja, mais da metade não concluiu o ensino médio. E quando a gente fala assim, uma pessoa não pode argumentar sobre determinado assunto, porque ela não domina a norma padrão da língua, de certa forma, a gente está fazendo uma seleção de quem sabe e de quem pode e de quem não pode discutir sobre determinados assuntos, né? Toda vez que a gente fala para alguém, primeiro aprender a escrever, ou primeiro aprender a falar, para depois vir discutir, para depois vir argumentar, a gente está excluindo muitas pessoas de discussões e também excluindo muitas pessoas de nos proporcionarem algum tipo de aprendizagem. Então é muito delicado fazer esse tipo de parcialidade, né? Aí, se vocês pararem para pensar pararem para pensar em pessoas que vocês conhecem que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio, e essas pessoas, com certeza, vocês conseguem pensar num assunto que essas pessoas dominam, qualquer coisa, e que vocês têm certeza de que essas pessoas conseguiriam debater, discutir, argumentar sobre esse assunto, porque muitos assuntos que as pessoas sabem no dia a dia não dependem de elas terem estudado de maneira formal ou não, né? Dependem de outros conhecimentos. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não excluir as pessoas de algumas discussões, dizendo que a pessoa não sabe escrever, que a pessoa não sabe falar, enfim. Inclusive, se vocês pararem para pensar, geralmente quem diz assim, você não pode discutir sobre determinado assunto porque não sabe escrever, essa pessoa talvez esteja dizendo isso porque ela já perdeu a discussão, porque o outro já ganhou a discussão, ela não tem mais o que dizer, aí ela vai lá e recorre a esses argumentos da gramática normativa para tentar ganhar a discussão de algum modo. Bem, agora eu queria falar para vocês alguns exemplos de algumas atitudes que colaboram para a diminuição do preconceito linguístico, porque embora às vezes não venha estampado como fim do preconceito linguístico, algumas atitudes a gente pode ver que são feitas também com essa tentativa. Aí, eu queria novamente lembrar para vocês que a gente não precisa ser profissional de letras para contribuir com o fim do preconceito linguístico, porque todo mundo pode fazer isso. Embora seja uma das nossas funções como professores, como profissionais de letras. E essas medidas que a gente pode tomar para acabar com o preconceito linguístico, elas giram basicamente em torno de uma atitude: o modo como cada um de nós vê a própria língua, o modo como eu olho para minha língua, como eu olho para o modo como eu falo a minha língua, como eu olho para o modo como o outro fala a mesma língua. Então, quando a gente passa a ver a nossa língua num ponto de vista linguístico, não propriamente num ponto de vista normativo,
E quando a gente para de falar algumas frases preconceituosas, ou quando a gente para de ter algumas atitudes preconceituosas, a gente está contribuindo para a diminuição do preconceito linguístico. Aí agora eu vou citar alguns exemplos, então se vocês quiserem anotar, de alguns profissionais e também não profissionais da área de letras, e algumas atitudes que essas pessoas fizeram para contribuir com o fim do preconceito linguístico. A Sofia é uma personagem que é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E lá no Facebook ela tem uma página que se chama Falei Errado, o problema não é meu, é seu. Em partir desse projeto surgiram 3 aplicativos muito legais que se chamam Isso Não É Uma Gramática, e Sociolinguística. E eu acho muito legal o modo como a Sofia aborda essas questões do preconceito linguístico, porque ela faz uma linguagem muito acessível e também porque ela bota umas piadas ali e tal, então é bem divertido. Outra que eu queria indicar para vocês é um vídeo que a empresa Oreo lançou em 2015. Nesse vídeo é uma música sobre uma das questões mais discutidas, que faz muito tempo que as pessoas estão nessa discussão, se é biscoito ou bolacha, né? Então eles fizeram uma musiquinha e na legenda do vídeo diz assim, ó: se você acha que é bolacha, esse vídeo é pra você. Se você acha que é biscoito, esse vídeo é pra você. Não importa. Se não se importa com isso, só quer um pacote de Oreo, esse vídeo é pra você. Essa legenda por si só já diz que não importa se é biscoito ou bolacha, porque essas duas palavras elas remetem ao mesmo objeto no final das contas. Mas eu recomendo que vocês escutem essa música, porque a música é muito legal também para ter essa ideia bem fixa na mente para vocês, que independente se é biscoito ou bolacha, remete ao mesmo objeto. Bem, eu também queria falar do poeta Sérgio Vaz, que ele escreveu assim: quando a gente fala nós vai, é porque nós vamos mesmo. Essa escrita dele gera várias interpretações sobre diversos assuntos, dá para discutir bastante sobre isso, mas também ela nos diz muito sobre a língua, porque independentemente se a gente fala nós vai ou nós vamos, ao final das contas remete à mesma coisa, eu e mais alguém, porque nós é eu e mais alguém indo para algum lugar, ou enfim, fazendo alguma coisa, né? Bem, agora eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, Emília no País da Gramática, que talvez vocês conheçam, porque nesse livro aqui tem uma personagem chamada Senhora Etimologia. Aí nesse livro aqui, a Emília, o pessoal do sítio do Capão Amarelo, vai visitar então o País da Gramática. Aí no capítulo 14, eles conhecem uma personagem chamada Senhora Etimologia. E daí no capítulo 18, eles ainda estão lá conversando, visitando essa parte do país, e a senhora Etimologia tá explicando algumas coisas para eles. Aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui um trecho bem legal, que tá na página 45 desse livro, que a senhora Etimologia diz assim para eles, ó: uma língua não para nunca, evolui sempre, isto é, muda sempre. Há certos gramáticos que querem fazer a língua parar num certo ponto e acham que é erro dizermos de modo diferente do que diziam os clássicos. Aí a Emília lhe pergunta quem são os clássicos, ela fala que são pessoas que ela cita alguns exemplos, né, e fala, são pessoas que eram bem vistas pela sociedade, porque escreviam bem e tudo mais. Mas aí ela fala que essas pessoas são escritoras do seu tempo, porque se elas aparecessem hoje, talvez elas mudariam a forma delas falar e iam se adaptar à linguagem que é usada hoje, nos tempos de hoje, né? Esse é bem interessante. Um exemplo bom para acabar com o fim do preconceito linguístico, porque ela fala sobre essas mudanças da língua. Mas esse livro aqui, infelizmente, ele tá carregado de preconceito linguístico. Tem várias partes aqui que são bem preconceituosas, não só linguisticamente. Mas pensando no preconceito linguístico, eu acho que é importante a gente ler esse tipo de material, ter acesso a esse tipo de material, mas a gente precisa ter cuidado no tipo de leitura que a gente faz quando a gente lê alguma coisa com preconceito linguístico. A gente precisa ler com outros olhos, ler e pensar, eu não devo fazer isso, ou se a gente levar para os nossos alunos, para os nossos amigos, levar na tentativa de criar uma reflexão, uma discussão sobre aquilo.
Bem, e agora eu também queria recomendar algumas outras coisas para vocês, se vocês quiserem ler mais sobre preconceito linguístico, aprender mais sobre o assunto. Então, o primeiro é um livro que eu já falei antes, que é o livro Preconceito Linguístico, o que é como se faz do Marcos Banho. Que esse livro ele é estruturado a partir de mitos, então cada capítulo é um mito diferente e ao longo do livro o Marcos Banho vai desmistificando cada um desses. Então ele fala sobre brasileiro não sabe falar português, também é necessário dominar a norma culta para ter ascensão social, enfim, ele vai explicando por que a gente tem esses pensamentos, também pensamentos como em Portugal, que se fala o português correto e assim por diante. E interessante desse livro é que ele tem uma linguagem muito fácil de entender, então a gente não precisa ser profissional de letras para ler e para entender esse livro. Um outro livro também que o Marcos Banho escreveu se chama Nada na Língua por Acaso, por uma pedagogia da variação linguística. Embora esse livro tenha sido para orientar professores a trabalharem com a variação linguística em sala de aula, eu também recomendo ele porque ele tem uma linguagem fácil que as pessoas de maneira geral conseguem entender. Outra coisa que eu queria recomendar é um podcast chamado Linguisticamente Falando, que foi um podcast que está lá disponível no Spotify. Ele foi elaborado e idealizado por estudantes do Instituto Federal do Campus Feliz. E os episódios são bem curtos, então dá pra gente ouvir em 13, 15 minutos. Também tem uma série de vídeos chamada Bullying Não é Mimimi, que foi produzida pela Uninasal, e no episódio 4 dessa série de vídeos, a Maíra Medeiros fala sobre a relação entre cyberbullying e preconceito linguístico. E também queria recomendar 2 Instagrams para vocês, que um é Língua e Ciência e o outro é Ensino e Linguagem, que são Instagrams bem interessantes que falam sobre preconceito linguístico e também sobre outros assuntos da área de letras, tá bem? É isso então, agora a gente chegou na parte das perguntas, deixa eu ver se me mandaram aqui. Tá, vou esperar um pouquinho pra minha produção me mandar as perguntas. Apesar que eu consigo ver aqui, eu vou dizer pra produção não mandar. Produção, não precisa mandar as perguntas. Que eu consigo ver aqui. Ai, cadê? Então, primeira pergunta diz assim: por que quando nós aprendemos na escola é feita a conjugação a partir do tu? Então, o que acontece é que ainda existe esse apego por manter o normativo. Então, há muito tempo atrás, quando as primeiras gramáticas foram criadas, lá aparecia eu, tu, ele, nós, vós, eles, e em algumas escolas, alguns professores hoje em dia continuam mostrando isso como se fosse a única forma existente de fala. E o vós, por exemplo, tá aí para mostrar que hoje é uma coisa que ninguém utiliza mais, né? Então, o que o Marcos Banho, inclusive, recomenda é mostrar para os alunos que existe o tu, que existe uma conjugação para o tu, mas que também existe o você, que é o mais comum, e mostrar que existem os dois lados para sair desse modelo de ensino que foi criado há muito tempo atrás. O nome da página que eu disse. No início eu disse no início eu não falei o nome da página, mas é Língua Portuguesa, que eu mostrei aquelas tabelas lá que é use isso em vez daquilo. Depois eu falei da outra página que se chama Sofia Sociolinguística. Que a página, o nome é. Falei errado, o problema não é meu, é seu. Alguém comentou aqui, principalmente em redes sociais, tristeza total. Quando eu vejo isso nos comentários, sempre indico saber mais sobre preconceito linguístico e ainda indico o banho. Muito bem. Aí vem uma outra coisa pra gente pensar, né? O que a gente faz quando alguém tá nessas discussões, será que a gente corrige, intervém, fala, dá palestra, dá um discurso para a pessoa, né? Então, eu penso que se a gente tem a oportunidade de falar com a pessoa, de conversar com a pessoa sobre aquilo, indicar alguma leitura, é importante, mas algumas pessoas podem se irritar com a gente falando 2 horas sobre preconceito linguístico, né? Ai, travou aqui. Agora voltou.
Aí a Márcia falou que até mesmo nós professores nos perdemos em relação à gramática, porque hoje a gramática normativa não tem o mesmo foco dentro de uma sala de aula como algum tempo atrás. E de fato, é verdade, porque inclusive, os nossos professores no curso de letras falam que o modo como eles aprenderam o ensino de gramática quando eles estudaram é diferente do modo como a gente aprendeu, e por isso que é importante a gente tentar se atualizar sempre, porque talvez daqui 20, 30 anos, quando eu der aula, seja outro modo também, né? Então esse comentário da Márcia é bem relevante. Aí a Márcia mencionou aqui também que o curso de letras em 85 era puramente gramática normativa, e hoje a interpretação tornou-se um ponto fundamental, e sim dar a gramática, mas dentro de um contexto. É exatamente isso. Quando eu falo sobre isso no curso de letras, quando os professores falam, ninguém tá abolindo a gramática, falando não se ensina gramática, ninguém tem que saber gramática. A gente precisa sim conhecer a gramática, mas conhecer também a língua, interpretar isso e ver que a língua vai muito além da gramática, e não discriminar, não humilhar pessoas quando elas falarem ou escreverem de uma forma que não tá na gramática, né? Aí a Carol falou, conheço uma menina que teve uma base de aprendizagem boa, mas a escrita dela em redes sociais é tão gramaticalmente errada que fica difícil de entender. Tentar ajudar seria preconceito linguístico? Bem, aí eu precisaria de algum exemplo para entender o que significa gramaticalmente errada, e também pensar por que essa pessoa escreve assim, porque não sei, né? O que levou ela a escrever assim? Será que não existe algum outro problema que leva essa pessoa a escrever desse jeito? E hoje em dia, quando a gente digita no celular, principalmente, existe corretor automático, né? Tem até alguns autores que falam que escrever hoje em dia no celular não é uma coisa tão difícil, porque o corretor corrige basicamente tudo que a gente vai falando, mas ainda assim é importante a gente conhecer essas formas e entender por que a gente escreve errado, e compreender por que a gente bota U em vez de O no final de algumas palavras, por exemplo, porque ter a consciência disso faz com que as pessoas escrevam corretamente. Mas aí a Carol perguntou se tentar ajudar seria preconceito linguístico. Bem, aí depende da forma de ajuda que você vai dar para essa pessoa, né? Do modo como essa ajuda é feita. É contextualizar, né? Porque se a gente parar para pensar nas redes sociais, a gente escreve de um jeito, agora na redação do Enem, no artigo científico, a gente vai escrever de uma outra forma, né? Então, também tudo depende do modo como a gente proporciona essa ajuda, do modo como a gente se dirige a essa pessoa para se oferecer ajuda. A Rafaela falou, quando eu falo uma palavra errada, por exemplo, que lindo teu chicarão, no caso xícara grande. Mesmo que eu saiba a fala e a escrita correta e haver correções e piadas sobre a minha fala, é preconceito? Sim, é preconceito. Porque assim, se a gente parar pra pensar no dicionário, essa palavra chicarão, talvez ela não esteja lá. Talvez vocês procurem, vocês não encontrem. Mas esse final ão, ele é usado para se referir a coisas grandes. Por exemplo, parede, paredão, não sei, eu não consigo pensar em palavras, mas enfim, esse ão ele é usado para se referir a colocar palavras no aumentativo. Então, assim, existe uma noção por trás disso, né? Porque você pensou, já que eu uso o ão para me referir a outras palavras quando eu quero usar no aumentativo, e isso é aceito pelo dicionário e pela gramática, por que não pegar esse ão e colocar em outra palavra também, né? Existe uma lógica por trás disso. Então, quando alguém ri sobre isso, faz piada sobre isso, é preconceito linguístico. O preconceito linguístico, às vezes, ele vem escondido através de uma piadinha, de uma risada, e a gente também precisa dizer para essas pessoas, olha, não é legal rir disso, porque existe um preconceito por trás disso, né? Aí o Ítalo falou, você falou bastante de exemplos de diversas redes sociais. A internet hoje tem uma grande presença na vida das pessoas, isso faz com que haja um desenvolvimento da língua. Bem, aí depende do tipo de desenvolvimento que você quer dizer, né? Por exemplo, os autores dizem que a internet fez com que muitas pessoas lessem mais, porque a todo momento na internet a gente está lendo mensagem, lendo post, lendo legenda, né? Então, talvez existam pesquisas que comprovem que a leitura das pessoas melhorou ou piorou devido à internet, ou até mesmo a interpretação de textos, né?
Mas, e também, se a gente parar para pensar num outro lado, talvez a internet tenha feito as pessoas escreverem mais. Por mais que essa escrita seja uma escrita única da internet, que pertence à internet, talvez a internet colaborou com que as pessoas escrevessem mais e também tivessem outras formas de escrita que até então não eram conhecidas, como, por exemplo, diminuir palavras. Em vez de escrever você, escreve VC e assim por diante. Bem, não temos mais perguntas. Larissa falando que me conheceu antes da fama. Ah, temos sim mais perguntas. A Nani falou: como explicar para o nosso aluno que, por exemplo, na redação a gramática deve ser a normativa? Bem, é importante que os nossos alunos saibam que a gramática normativa existe, que ela é importante, que existem contextos, que existem situações sociais em que a gente precisa empregar a gramática normativa. Que tem situações que a gente vai empregar uma outra norma da língua, mas que lá na redação do Enem a gente precisa empregar a norma padrão, a gramática normativa porque aquela situação social exige. Eu acho que é importante a gente trabalhar com isso. Em que situações sociais nossos alunos se colocam, em que eles estão inseridos e qual norma linguística aplicar em cada uma daquelas situações sociais, né? Por exemplo, se eles vão escrever um texto para uma rede social, talvez eles não dependendo do objetivo, né, daquele texto, talvez eles não se preocupem tanto em seguir a gramática normativa. Mas a situação social redação do Enem, que inclusive a prova existe, que seja padrão, a gente trabalhar com o aluno da redação, que aparece lá, redija um texto dissertativo argumentativo em língua portuguesa, norma padrão, e explicar para ele o que é norma padrão, e daí trabalhar em cima disso, falar que a situação exige aquilo. Inclusive, num livro que o Faraco e a Ana Zilles organizaram, o Marcos Banho trabalha sobre isso. Ele fala sobre o fato do Enem colocar esse título, esse anúncio, redige um texto, norma padrão. Eu acho que é bem interessante para ler e entender. Eu não lembro o nome do livro, eu acho que é Por uma Pedagogia da Variação Linguística, é um livro azul. O Eric perguntou se uma aula sobre preconceito linguístico baseada em redes sociais é uma boa. Com certeza, porque eu acho que ultimamente o lugar social onde as pessoas mais sofrem preconceito linguístico é nas redes sociais, né? Porque parece que as pessoas nas redes sociais se sentem mais livres para falar o que elas quiserem, então elas acabam falando, xingando o outro pela forma como escreve, né? Inclusive, quando eu dei essa oficina pela primeira vez lá na acolhida, eu tirei vários prints de várias pessoas falando sobre várias coisas. Vocês devem lembrar que eu falei do sotaque do Daniel do Big Brother e como que as pessoas falavam sobre isso no Twitter e tal. Então, é bom tirar esses prints de falas preconceituosas e falas não preconceituosas e trabalhar em cima disso e mostrarem para os nossos alunos, né, como que eles reagiriam diante de uma situação dessas, ou se eles fariam esse tipo de comentário, se eles não fariam esse tipo de comentário. Eu acho que seria muito interessante fazer aulas em cima disso. Oi, Larissa! Bem, gente, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, se vocês querem fazer mais algum comentário. A Louise tá falando fora Daniel. A Louise deve estar no mês de fevereiro ainda, porque o Daniel já saiu faz muito tempo, o Big Brother já acabou faz muito tempo, Louise. Bem, vou esperar mais um pouquinho pra ver se mais alguém tem algum comentário ou alguma pergunta. Bem, acho que não, né? Então, seria isso. Eu vou tentar salvar essa live. A Márcia tá falando aqui uma dica para quem for trabalhar na sala de aula. Vamos ver o que a Márcia vai dizer pra gente. A Márcia falou assim, ó, levem textos escritos de forma com preconceitos linguísticos.
E sim, de fato isso é muito interessante, a gente levar esses textos com essas marcas de preconceito e discutir com os nossos alunos, né? A Carol falou, queria dizer que você me inspira a continuar estudando para ser professora. Ai, que lindo, obrigada, Carol, te amo. Aí a Márcia falou também em relação aos textos, para levar textos com preconceitos e pedir para os alunos fazerem a correção, porque vocês vão se surpreender. Então, vale a dica, quando a gente voltar, quando eu e os meus colegas fazerem o nosso estágio, né? Esperamos que tudo volte ao normal pra gente conseguir. Fica a dica aí pra nós. Bem, essa live vai ficar salva no YouTube, no canal Aniversário Popular Fênix, que é onde eu dou aula de português. Então, se vocês não conseguiram ver inteira, ou se vocês não conseguiram ver nenhum pedaço, entraram agora no finalzinho, ou quiserem indicar para algum aluno, para um colega de vocês, indiquem lá também. E sigam o DA das Letras aqui, que sempre posta as coisas muito legais, muito interessantes sobre a língua e faz eventos maravilhosos. E obrigada pelos elogios e pelas dicas também que vocês deram.